Esse frio afetou profundamente a economia do Estado. Evidentemente, sofremos uma consequência e vamos procurar sair dela. Nos dados que nos chegam às mãos, já poderemos prever a safra futura totalmente prejudicada, zero a produção. Essa não é a primeira vez que sofremos uma situação dessa. Cafeicultura totalmente destruída. O prejuízo se pronuncia para a próxima safra e isso vai nos preocupar. Nós só voltaremos a ter uma plena safra de café daqui a 3 anos. O café foi responsável por um dos ciclos econômicos mais duradouros do Brasil. Cultivado desde a primeira metade do século XIX na região do Vale do Paraíba, os cafezais chegaram ao Paraná somente no início do século XX. Depois da Segunda Grande Guerra, a cultura cafeeira entra em um momento dinâmico no estado, com a expansão das áreas cultivadas e o aumento exponencial das safras ano após ano. Nas décadas de 50 e 60, o café alcançou uma das fases de maior prestígio na economia brasileira. Era o principal produto de exportação, responsável por mais da metade da receita nacional, e ocupava o segundo lugar entre os produtos de maior valor agregado no mundo, atrás apenas do petróleo. Por ter um solo muito fértil, o Paraná serviu de porto seguro para o avanço da cultura do café, considerado uma extensão natural das produções paulistas e mineiras. Como o estado era essencialmente agrícola, o avanço da cultura cafeeira tornou-se a principal alavanca da ocupação do Norte e Noroeste. Milhares de trabalhadores migraram para o Paraná atrás da riqueza produzida pelo chamado Ouro Verde. Em 1962, o estado atinge o ápice da produção. Havia quase 2 milhões de hectares com cafezais nas regiões acima do paralelo 24, considerada a área mais propícia ao cultivo do café. Essa região compreendia terras ao norte, noroeste e oeste paranaense. As plantações de café podiam ser vistas por toda parte, e ele também dominava o imaginário dos paranaenses. Batizou prédios, rodovias e municípios. Mas mais do que isso, foi determinante na mudança do perfil de centenas de cidades. Em 1950, havia apenas 36 municípios cafeeiros no estado. 2 décadas depois, 192 cidades paranaenses tinham no café a base do seu desenvolvimento. O sucesso da economia cafeeira trouxe milhares de trabalhadores ao estado. Entre 50 e 70, a população paranaense saltou de 2 para quase 7 milhões de habitantes. O café era responsável pela metade das exportações brasileiras. Pela importância econômica, recebeu benefícios como a política de preços fixos pagos pelo governo e a criação do Instituto Brasileiro do Café, que determinava e conduzia a política para o setor. E todo o país se beneficiava da produção, principalmente dos recursos provenientes de uma taxação do café exportado. Esse confisco, chamado de cota de contribuição, chegou a ser de metade do valor de mercado do produto comercializado. O auge do plantio de café, da área abrangida por café, foi em 1962. Nessa época, o Paraná tinha um pouquinho mais de 1.800.000 hectares de terra em café. Então, era uma área representativa. Então, você percorria de Londrina a Maringá e outras regiões e você, pela estrada, só via mesmo lavouras de café. Nós chegamos a ter um contingente de 4,5 milhões de covas, e na época não se plantava um pé de café, era cova. E em cada cova nós tínhamos 4 sementes, 4 pés. Então a produção era muito maior. Chegamos a produzir, inclusive, 22 milhões de sacas de café no Paraná. Com a queda da produção em São Paulo,
com a queda da produção em Minas Gerais, o Paraná chegou ao auge. O Brasil chegou a ter 60 milhões de sacas de café armazenada. Nós chegamos a anos 62, 63, 64, 65 até 66, que as nossas exportações caíram, a produção era muito e o IBC continuou, tinha preço de garantia, era obrigado a receber e foi armazenando. Essa rede de armazéns gerais que nós temos no Paraná hoje, com capacidade para 30 milhões de sacas, incluindo Paranaguá, Curitiba, Ponta Grossa e o norte do Paraná, foram feitos a toque de caixa a partir de 61. Tivemos 45 companhias de armazéns gerais, 10, 12 empresas de transporte em Londrina, armazéns gerais em Londrina, chegamos a ter 32 firmas exportadoras dentro de Londrina. A superprodução de café na década de 60 forçou investimentos pesados em estrutura de beneficiamento e estocagem. O Estado passou a produzir mais do que o mercado era capaz de absorver. Começavam a surgir sinais de que o ciclo cafeeiro estava entrando em declínio. Ao longo daquela década, a cotação do café passou a cair, e o governo federal começou a deixar clara a intenção de conter a expansão da cafeicultura. A ideia era forçar uma diversificação agrícola, pressionando os produtores ao não repassar aos preços a correção inflacionária. Mas a cultura cafeeira ainda encontrava outros obstáculos pela frente. Além do aparecimento da ferrugem e o incentivo do governo para a soja, o envelhecimento dos cafezais e uma legislação que equiparava o trabalhador rural ao urbano também abalavam aquele modo de produção. Entretanto, na década de 70, apesar de as atividades cafeeiras terem sido reduzidas, o Estado ainda participava com 40% do café do país. Naquela época, os cafeicultores ainda tinham outros velhos motivos com o que se preocupar: as famigeradas geadas. Elas eram um temor constante, e nos períodos de frio, a partir de maio, os produtores tinham um grande receio de acordar com seus cafezais atingidos e a safra seguinte comprometida. Então, quando entrava essa faixa de junho, julho, agosto, até a florada do IP, né, que é o nosso grande mito, né? Agora floriu o IP, então agora não via mais. Você, né, ficava, principalmente o cafeicultor, os agricultores, o comércio local, os prefeitos, ficavam em pânico com cada dia que acordava frio e sem uma nuvem no céu. O cara, aí, meu Deus, vem uma geada aí. A gente não dormia sossegado. Era normalmente a noite mais fria, sempre era a segunda noite depois da chuva, no período do inverno. E não sei se tem alguma coisa a ver ou não, mas nós achávamos que noite de lua cheia, se coincidia, era mais perigosa para gear. Os dias de geada são dias límpidos. Quando nós temos nuvens, coberturas, quando você tem nevoeiro, não há perigo, não tem informação de grande geada. Porque isso, as nuvens formam como um cobertor, como um agasalho nosso. A Terra sempre emana calor. E esse calor isso irradia para o espaço, mas encontra, embora pareça que é muito grande, mas ela segura uma temperatura elevada. Quando as noites de geada são noites límpidas, você enxerga as estrelas, não tem uma nuvem no céu. Aí é noite meio de frio. Havia técnicas de você lidar com a geada, fazia lá, gerava fumaça, não sei o quê, mas isso tudo era caro e era pouco efetivo. Então a geada era uma espada na cabeça da economia paranaense todo ano. O avanço das lavouras de café acelerou o processo de derrubada da vegetação nativa. A expansão da ocupação do território paranaense fez com que a chegada do inverno desafiasse os cafeicultores, que tinham as plantações cada vez menos protegidas. A preocupação era grande, principalmente quando o abaixamento brusco da temperatura vinha acompanhado de fortes ventos frios. Na década de 50, 2 geadas severas atingiram os campos paranaenses. Nos anos 60, foram 4 as geadas de grande poder destrutivo. Uma das maiores ocorreu em 1969.
que destruiu grande parte dos cafezais do estado. Na década seguinte, as geadas voltam a ocorrer. Em 1972, o Paraná sofre mais um grande baque. Uma geada que reduziu quase pela metade a produção cafeeira nacional do ano seguinte. As geadas severas raras vezes extrapolaram o Paraná e, a rigor, eram sentidas em menor proporção nas regiões acima do limiar do paralelo 24, onde se concentrava a produção de café. Para 1975, a previsão era de uma boa safra de café no estado. Porém, em julho daquele ano, o tempo começa a sofrer variações preocupantes, passando por oscilações de temperatura que culminaram na entrada de uma forte frente fria. Entre 14, 15 e 16, nós tivemos muito calor. E me assustou muito, porque no mês de julho nunca faz calor. Nós chegamos a casa dos 30 graus, naquela época era muito, 31 graus, 32 graus. O calor abafadiço. Eu estranhei muito. E no dia 16, entrou essa frente, acompanhada dessa massa polar. Choveu durante a noite, muito. No outro dia, amanheceu meio encoberto, começando a limpar, às 4 horas da tarde começou a limpar, um vento sul. Esse é o problema que nós chamamos aqui, na linguagem tupiniquim, vento de capote para o café. Então, além do frio, além da chuva, a garoa, o vento. Então o vento vai minando a resistência do cafeeiro por baixo. No dia 17 de julho, começou a esfriar muito à tarde e caiu uma chuvinha rala. E a temperatura baixando. Aí todo mundo pensou, nós esperamos com certeza, né? Se limpar o tempo, amanhã a geada vai arrasar tudo. E não é que limpou o tempo. Naquele dia 17 de julho de 1975, os curitibanos acordaram surpresos diante da neve que caía sobre a cidade. Aquela cena tinha sido vista pela última vez quase meio século atrás. No início daquela manhã de quinta-feira, o governador Jaime Canet Júnior chega ao Palácio Iguaçu, sede do governo do Paraná, com o carro coberto por uma fina camada de gelo. Ele se reúne com o seu secretariado, cancela a viagem que faria a alguns municípios do Sudoeste e toma um avião rumo ao norte do estado. As primeiras informações davam conta de que até 1/3 dos cafezais das regiões de Maringá, Paranavaí, Umuarama e Cianorte poderiam ter sido atingidas por geadas, pelo granizo e por ventos fortes. Juntas, essas regiões somavam mais de 600 mil hectares de café. Palavra do governador Jaime Canet sobre o problema da geada sobre o Paraná. Venho hoje ao norte do Paraná com uma profunda tristeza. Venho verificar a extensão dos danos causados pelo frio, pela geada. Então, já no voar, a gente, e eu com a experiência que tinha, de cafeicultor, você só no voar já via que o estrago foi grande. Eu não sabia a dimensão que ia ser, até onde que ele ia chegar. Será que chega só até o paralelo 24, né? Não vai subir do paralelo 24, se ela corta por aqui, o norte do Paraná escapa ou não escapa? Lá para baixo já sabia que não tinha escapatória.
mas aqui para cima não sabia ainda qual é a dimensão dela. Vai chegar em São Paulo? Vai chegar em Minas Gerais? E chegou, varreu tudo, né? De Bela Vista do Paraíso para frente, Porecatu, Bela Vista, 1º de Maio, Sertanópolis, são regiões que não giam, sabe? Quando muito tosta a folha, o ponteiro do pé de café. E alguns produtores que moravam aqui em Londrina, mas com propriedades acima de Bela Vista do Paraíso, Alvorada do Sul, esperaram até 10, 11 horas, ao meio-dia, que é a hora que o sol começa a esquentar, começa a cair o gelo e a flor começa a ficar marrom. Foi tudo. Aí que nós sentimos o desastre geral. Uma geada parcial, como a gente chamava, não era novidade. Já poderia, então, queimar aqui, queimar lá. Tem lavoura. Eu, por exemplo, a primeira geada que atingiu minha fazenda foi em 75. As anteriores não tinham me atingido. Eu estava numa região mais alta, mais protegida. Então, você vê que essa de 75 foi de uma violência que eu me abati. Me abati mesmo, eu... Não como cafeicultor, porque eu também tinha outras atividades, não vivia só da propriedade de cafeeira. Mas me abati porque eu senti que eu iria ter dificuldades, que o Paraná ia ter dificuldades. Então, eu realmente fui conversar com os cafeicultores entristecido. Eu confesso que cheguei a chorar com eles. De ver a tristeza deles. Por toda a noite anterior, o céu permaneceu limpo e a temperatura declinou abruptamente. Em apenas 4 horas, os termômetros registraram uma queda de 5 graus. Os cafeicultores constataram que aquela não era apenas uma geada leve, mas que havia ocorrido a chamada geada negra. Não bastasse o brusco abaixamento das temperaturas e a alta umidade relativa, esse fenômeno vinha acompanhado de fortes ventos frios. Ao contrário da geada simples, de orvalho, que queima apenas as folhas, a geada negra ocorre com um vento frio que congela a seiva e destrói a planta desde a copa até próximo à raiz. O vento pega na canela, na haste, no tronco do café, e ele para com que a seiva suba. Então cria um calo. E o café começa a morrer. A geada já deixa o cafeiro já marrom.